Oi, gente, voltando aqui para mais uma parte da nossa aula de hoje, tá? O nosso problema agora é calcular a integral dupla sobre R da função e na xy, onde R é a região do primeiro quadrante envolvida por essas duas retas, y igual a x sobre 2 e y igual a x, e pelas hipérboles y igual a 1 sobre x, y igual a 2 sobre x, certo? Então, veja que, vamos dar uma olhada primeiro, então, na região de integração, né? Vamos tentar representar aqui a região R de integração, né? Só para a gente observar como ela é. É uma região do primeiro quadrante, envolvida aí pelas retas y igual a x. Então, vamos representar aqui essas retas, y igual a x. Tá aqui uma reta. Y igual a x. E a outra reta é y igual a x sobre 2. Então, aqui nesse caso, isso aqui passaria por esse ponto. Passaria por esse ponto. Por esse, então, a gente teria essa outra reta aqui. Y igual a x sobre 2. E as hipérboles, quais são as hipérboles? Y igual a 1 sobre x, então é só a parte do primeiro quadrante, eu vou representar mais ou menos aqui, eu sei que ela passa por esse ponto, né? E tem esse comportamento aqui. É claro que não encosta no eixo Y. Então, talvez é melhor eu desenhar mais um comportamento assim, para ficar mais claro. Então, essa daqui é y igual a 1 sobre x, certo? E agora a reta, a hipérbole y igual a 2 sobre x, né? Então, passaria por esse ponto aqui, né? X igual em 1 seria, passaria por 2, né? Quando x igual a 2 passa por 1, então passa por esse ponto aqui. Então, a gente teria aqui algo que se comportasse mais ou menos assim, né? Então, a nossa região de integração seria... Opa! Vou fazer em verde. A região de integração é essa, tá? Então, veja, a gente tem aqui... vou representar aqui, ó. A gente tem que descobrir que pontinho é esse e que pontinho é esse, né? Por quê? Porque dependendo desses pontos, né? A gente teria diferentes entradas aí para a nossa reta que vem lá de menos infinito a mais infinito, né? Que pontos são esses? Vamos tentar descobrir aqui rapidamente, né? Então, eu teria que y, o primeiro ponto seria y igual a 1 sobre x, interseção com a reta y igual a x. Isso mesmo? Y igual a 1 sobre x, com a reta... Ah, não, eu representei errado aqui, gente. Não é interseção da reta da hipérbole 1 sobre x. Só um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Essa aqui é a hipérbole y igual a 1 sobre x, e essa aqui é a hipérbole y igual a 2 sobre x. Então, esse pontinho aqui, ele é a interseção da hipérbole y igual a 2 sobre x
com a reta y igual a x. Então, eu teria aqui... deixa eu fazer uma cor só que me incomoda. Duas cores assim misturadas. Então... apagar. Vamos fazer aqui, ó. Y igual a 2 sobre x e y igual a x, né? Então, tenho A e tenho B. B em A me dá o quê? X igual a 2 sobre x, que vai me levar a x ao quadrado igual a 2, que vai me dar, como x é positivo, né? X igual a raiz de 2. Então, esse x desse ponto é x igual a raiz de 2. Vou botar aqui, ó. Raiz de 2, o y também é raiz de 2, né? Porque o y é igual ao x. Tá. E esse outro pontinho aqui de baixo, né? Que é o ponto de interseção entre a hipérbole y igual a 1 sobre x, com a reta y igual a x sobre 2, né? Então, substituindo D em C, nós temos o que? X sobre 2 igual a 1 sobre x, né? Então, x ao quadrado é igual a 2. Ah, o x também é igual a raiz de 2, né? Considerando o x positivo, né? X maior que zero aqui. Aqui também a gente considerou x maior que zero. Então, x igual a raiz de 2, o y que muda. O y muda porque nessa reta o y é igual a x sobre 2. Então, vai dar a raiz de 2 sobre 2, né? Então, o nosso desenho aqui tá coerente, né? Então, se eu traçar aqui uma reta sobre raiz de 2, né? Eu divido essa região de integração aqui em duas regiões, R1 e R2, né? Então, nós vamos ter aí essa integral, né? Que nas variáveis x e y pode ser escrita de que forma? Vamos escrever só para a gente comparar depois, né? Então, a gente tem a integral de e na xy, né? dA sobre a região R, ficaria assim, ó, né? A soma de duas integrais sobre R1 e sobre R2. Tá? E aí, considerando essas duas regiões, vamos considerar essas duas regiões, então. R1, o x varia entre 1 e R2, 1 e raiz de 2, enquanto o y varia de 1 sobre x até x. 1 sobre x até x. E na xy, dy, dx, certo? Aqui, ó, 1 sobre y, só conferindo, y igual a x, tá? E nessa região, nós temos o x variando na região R2, né? De raiz de 2 até 2, e o y varia dessa reta aqui, que é y igual a x sobre 2, até essa outra hipérbole, que é a hipérbole y igual a 2 sobre x. 2 sobre x. E na xy, dy, dx.
né? Então, nós teríamos essas duas integrais para a gente calcular. Bom, avaliando assim rapidamente, temos na primeira integração, considerando x constante, e na xy dividido por x, né? Isso. E aí, na segunda integração, aliás, quando a gente fizer essa substituição dos limites de integração, que a gente teria alguma dificuldade. Então, aí fica como exercício para vocês, tá? Então, resolvam aí, ó, a integral, um ótimo exercício, hein? I1 e I2, tá? Não é o nosso objetivo aqui nessa aula, resolver por essa forma que eu coloquei aqui, tá? O que que nós queremos aqui? É ver se, mesmo essa daqui parecendo um pouco mais simples do que a anterior, se a gente ainda consegue representar isso de uma forma mais simples, fazendo mudança de variáveis, tá? Então tá, então vamos fazer isso. Quais seriam essas mudanças de variável? Então, a gente primeiro, para a gente pensar em qual seria essa mudança de variáveis, vamos mexer um pouquinho aqui. Vamos mexer um pouquinho aqui nas nossas retas que limitam uma região. Então, eu tenho aqui, ó, eu posso escrever y sobre x igual a meio e y sobre x igual a 1, certo? E aqui, eu posso escrever x vezes y igual a 1, e aqui eu posso escrever x vezes y igual a 2. Aí já apareceu a dica, né? Então, se a gente pensar que a gente teria aqui, por exemplo, se eu chamasse y sobre x de uma variável nova, essa nova variável, ela estaria variando entre 1 e meio, quer dizer, entre meio e 1, certo? Assim como se eu chamasse o x vezes y de uma nova variável, né? Eu teria essa nova variável variando entre limites constantes, ó, entre 1 e 2. Então, vamos fazer isso para ver o que acontece? Vamos fazer, então. Então, vamos pegar aqui e escrever que a gente tem aqui, ó, justamente, eu vou repetir lá, ó, y sobre x igual a meio, e a gente tem y sobre x igual a 1. E a gente tem x vezes y igual a 1 e x vezes y igual a 2. São essas retas aqui que determinam nossa região de integração, certo? Nossa região de integração R, tá? Então, o que eu falei, repetindo, que eu gosto de repetir muitas vezes, vocês já perceberam, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vou chamar isso daqui de U, isso aqui de U, vou chamar isso aqui de V e isso aqui de V. Então, a gente chegaria em U igual a meio, que é uma reta no plano UV, né? U igual a 1, que é outra reta no plano UV, V igual a 1, que é também uma outra reta, só que horizontal no plano UV, e uma reta V igual a 2, né? Então, no plano UV, vamos ver, no plano UV, a gente teria que vou botar um aqui para ficar bonitinho a nossa visualização. Então, a gente teria aqui meio, então, o U variaria de meio, ixi, só que não sobrou espaço para o 2. Deixa eu esticar isso aqui, botar mais para cima, colocar o 2 aqui, V. Então, ó,
eu teria aqui essa reta, vamos fazer em verde. Opa, deu errado. Meio, 1, e aqui 1 e 2. Olha como seria a nossa região de integração, se a gente usasse isso. Uma região retangular, né? Essa seria a nossa região de integração. Então, isso daqui seria uma região de integração no plano UV, tá? E aí, a gente pode pensar, puxa, eu vou ter que usar o jacobiano dessa transformação, né? Então, a transformação seria o quê? A transformação que a gente tem, na verdade, a gente teria que descobrir que transformação é essa, né? X como função de U e V e Y como função de U e V. Mas a gente fez o quê? A gente fez U igual a Y sobre X e V igual a X vezes Y, né? A gente pode usar isso daqui para descobrir a transformação. Então, eu tenho... o que eu posso fazer aqui? Posso fazer U vezes V? O que acontece quando eu faço U vezes V? Y sobre X vezes Y, e eu chego em Y ao quadrado. E aí, eu consigo colocar o Y como função de UV, sabendo que o Y é positivo, né? E o V e o U, quer dizer, então eu tenho... o que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir? Posso. Vou dividir U por V. E aí, eu vou ter 1 sobre X ao quadrado, não é isso? U sobre V, ó, vamos fazer as continhas aqui para vocês não se perderem. U sobre V é Y sobre X dividido por X vezes Y, né? Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, aí eu vou ter o quê? Esse cancela com esse, 1 sobre X ao quadrado, né? Também dá para tirar o U e o V, aliás, dá para tirar o X como função de U e V, dá também, né? Considerando que o X é positivo. Então, com isso, a gente consegue escrever Y igual a raiz de UV e X igual a raiz de V sobre U. Façam esse último passo aqui como exercício, né? É bem simples, né? Só o de baixo que tem que mudar a posição do numerador e denominador, mas é tranquilo também, né? Então tá, então a minha transformação é essa aqui, ó. Essa aqui que é a transformação. Então, eu tenho o I, ó, voltando lá na teoria, ó. O que a gente tem? A transformação, que é X como um X de U e V, que tem essa forma aqui, e Y como função de U e V, que tem essa forma aqui de cima. Então, tranquilo, né? Temos a transformação. A gente já viu que a região de integração, ela fica mais simples, ela fica aqui entre esses limites, né? O U variando entre meio e 1, o V variando entre 1 e 2. O que faltaria calcular para a gente montar nossa integral nas variáveis o V seria o jacobiano da transformação. Então, ó, vamos calcular o jacobiano da transformação. O jacobiano de UV, que seria formado pelo determinante dessa matriz aqui. Parcial de x em relação ao U, parcial de x em relação ao V, parcial de y em relação ao U, parcial de y em relação ao V. Tá? Já tá grande, já estamos quase em 20 minutos, mas tudo bem. Vamos fazer rapidinho aqui. Então, quanto que fica o jacobiano dessa transformação? Qual que é a derivada parcial de x em relação ao U? Vamos colocar aqui em x em relação ao U. E vai ter que usar o quê? Regra da cadeia aí, né? Então, eu vou colocar aqui o resultado para ser mais rápido e depois vocês façam essas contas, hein?
tem que fazer essas passagens. Então, eu tenho menos meio de raiz de V sobre U. Aqui ficaria 1 sobre 2 raiz de U vezes V. Aqui ficaria 1 sobre 2 raiz de V sobre U. E aqui, meio de raiz de U sobre V. Façam as contas, hein? Aqui, ó, vou até marcar, ó. Exercício. Exercício. Façam as contas. Ok? Então, calculando aí esse determinante. Quanto que fica esse determinante? Nós temos menos 1/4. Então, só faltou um cubinho aqui, tá? Façam as contas para vocês conferirem, né? Então, fica, voltando aqui as contas, menos 1/4 vezes raiz de V, raiz de U ao quadrado vezes raiz de U, vezes raiz de U sobre raiz de V, né? Então, vai cancelar isso com esse. E aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de U ao quadrado, que vai dar U, né? E no outro sentido, a gente vai ter menos 1/4, né? Raiz de V sobre raiz de U vezes raiz de U vezes raiz de V, né? Então, vai simplificar aqui, então vai ficar menos 1/4 de U menos 1/4 de U, que é menos 1 sobre 2U, tá? Então, nós descobrimos o jacobiano de U e V. E só um parênteses aqui para anotação, gente. Jacobiano de U e V também a gente encontra dessa forma, tá? Essa anotação aqui também é encontrada aí nas nossas referências, tá? Então, anotação, aí direitinho para vocês, ok? Então, o que a gente estava fazendo, né? A gente estava calculando justamente esse jacobiano para a gente montar essa integral aqui de cima, tá? Então, vamos montar essa integral aqui de cima. Então, nós temos a integral sobre a região R de E na x vezes y dA. Só que a gente quer fazer a mudança de variáveis, tá? Então, a gente vai fazer a integral agora sobre a região S de E. E de quem? E de x. Quem é x? Voltando aqui. Quem é x? X é raiz de V sobre raiz de U. Então, vamos colocar aqui, raiz de V sobre raiz de U. Vezes y. Quem é y? Y é raiz de U vezes raiz de V. Raiz de U vezes raiz de V, né? O jacobiano, a gente vai colocar em módulo, né? Menos 1 sobre 2U, né? E o elemento de área em U e V, claro, né? Só para colocar esse índice aí para lembrar, né, em que plano, em que região que a gente está resolvendo. Então, nós vamos ter aqui a integral, né? Aí,
a gente vai ver aqui sobre S. Vamos ver a função do integrando, que é E na V, né? Porque esse cancela com esse, vezes quem? Vezes 1 sobre 2U dA, tá? Então, nós temos aí essa integral para a gente resolver. E aí, vamos olhar para a nossa região de integração e ver que o U, ele varia de meio até 1, não é isso? O U varia de meio até 1, enquanto o V varia de 1 até 2, tá? Então, vamos resolver aí colocando essa variação. Vou deixar, vamos fazer du dv. Então, o V varia de 1 até 2, enquanto o U varia de meio até 1. Então, eu tenho aqui, posso colocar esse meio aqui para fora, tá? E aí, eu vou ficar com 1 sobre U e na V, tá? Então, nós temos essa integral aqui, né? Então, a gente integra primeiro em U, depois a gente integra em V. Então, nós vamos ter meio da integral de 1 a 2, de quem? Integrando em U, a integral de 1 sobre U é ln de módulo de U, né? E E na V é constante para essa integração. Então, nós temos ln de módulo de U, com U variando de meio até 1, tá? Então, nós vamos ter meio da integral de 1 até 2, vamos substituir os limites de integração agora. Então, nós vamos ter aqui ln de módulo de 1 menos ln de módulo de meio, né? dv. Então, como é que fica? Meio da integral de 1 até 2, vamos dar uma mexidinha aqui ainda na função ln, para deixar melhor, né? ln de 1 é 0, aqui eu vou ter menos ln de 1 menos ln de módulo de 2, né? Propriedade da função ln da divisão vira ln da diferença, vira a diferença dos ln's, né? Vejam lá essa propriedade. Então, a gente vai ter aqui meio da integral de 1 até 2 de E na V, então ln de 1 dá 0, então sobra ln de 2, né? Que é ln de módulo de 2 é ln de 2, dv. Pronto, agora ficou simples, vou tirar ln de 2 sobre 2, tá? E vou ficar com a integral de 1 até 2 de E na V, dv. E aí, eu vou ter ln de 2 sobre 2, E na V, variando de 1 até 2. Que vai me dar ln de 2 sobre 2. Aqui vai dar E na 2 menos E na 1. Pronto, não dá mais para fazer mais nada, né? Dá para fazer só inverter a ordem aqui, se a gente quiser. Vamos botar aqui meio de ln de 2. Vamos inverter a ordem, mas vai ficar mais bonito. E na 2 menos E ln de 2. Pronto. Esse é o resultado da nossa integral dupla sobre aquela região. E nós calculamos utilizando o quê? Mudança de variáveis, né? Calculando o jacobiano da transformação e utilizando mudança de variáveis, tá? Então, vamos só recapitular aqui para a gente finalizar esse exemplo, né? A gente queria integrar essa
integral, onde a região de integração era dada dessa forma, né? Nós visualizamos a região de integração para não ter que fazer uma integração em duas regiões somadas, que seriam essas duas aqui, né? Nós resolvemos fazer a mudança de variáveis, né? Para ter as variáveis de integração variando entre limites constantes, né? Então, a gente chamou aqui y sobre x de u e x vezes y de v, não foi isso que a gente fez? Ó, y sobre x de u e x vezes y de v, né? Calculamos o jacobiano dessa transformação. Vimos que dava isso daqui, né? E aí, trocamos as variáveis de integração e calculamos a integral, tá? Então, é isso aí, pessoal. Finalizamos mais essa parte do vídeo. Vou fazer mais umazinha, tá? E a gente encerra.